A paz do Senhor. Estou aqui com mais um vídeo para estudarmos juntos a palavra do Senhor. Hoje esse vídeo, o tema dele, não sei se você viu o anúncio que eu postei, falando que em breve no meu canal eu estarei passando um vídeo com o tema quais são as 5 verdades bíblicas. Hoje nós vamos estudar sobre isso, as 5 verdades bíblicas que nós encontramos na palavra. Mas você deve falar, mas só encontramos Jesus, que Jesus é a verdade, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok, Jesus é o caminho, a verdade e a Bíblia, e ele é sim uma verdade registrada na palavra. Felizmente, algumas pessoas, alguns crentes, que interpretam, sem malícia, sem maldade, infelizmente tem essa interpretação errada de acreditar que só exista Jesus. Exclui a Trindade, o Pai, o Espírito Santo, falam que só existe Jesus, que Jesus desceu, era Deus lá e desceu e só ele mesmo que existia. Aí o céu ficou sem Deus, entende? E infelizmente existe, pessoas que interpretam dessa forma, mas quando nós vemos a Jesus no Monte das Oliveiras, orando ao Pai, falando com o Pai, se possível, passa esse cálice de mim, isso aí já é suficiente para você pensar, peraí, para que Jesus ia orar para si mesmo, já que ele é só ele mesmo, só existe ele mesmo. Ele é Deus, é suficiente, não tem o Deus Pai. Eles dizem que não existe Deus Pai, é só um só, que é Jesus. Então, e existe aqueles também que diz que só existe Jeová, Deus, que Jesus foi apenas um profeta. E aí consideram apenas Deus, o Jeová, e negam, a Trindade. Não entendem. Então, negam o fato de Jesus ser de fato filho de Deus e também um Deus, Deus Filho. Mas nós vamos estudar a palavra e vamos ver quais são as 5 verdades bíblicas. Eu quero que você abra a sua Bíblia para acompanhar comigo. A minha Bíblia, ela aqui que eu vou estar lendo, é a versão Almeida, Revista Corrigida. Às vezes na sua pode estar um pouco diferente, mas vamos interpretar da mesma forma, tá bom? Deuteronômio 32, versículo 5 diz assim. Deuteronômio 32, versículo 5. 5 não, irmãos, é 4. Versículo 4. Deuteronômio 32, versículo 4. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então, Deus é verdade. A Bíblia nos diz: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Uma das verdades que você precisa conhecer é Deus. Deus é a verdade. Tá bem claro aqui. Deus é a verdade. Você precisa conhecer primeiramente a Deus para ser liberto. Você precisa entender que Deus, ele criou todas as coisas. É claro que ele não estava só, mas nós vamos falar isso depois. Deus criou todas as coisas, ele nos criou, ele é o Deus Pai. Jesus, ao morrer, Jesus, o Filho primogênito, filho do Senhor, ao morrer, nos tornou filhos por adoção do Pai, Deus Pai. Nós vemos Jesus falando que a palavra dele não era dele mesmo, mas sim do Pai que o enviou. Claramente nós vemos a existência de um Pai. Então Deus é o nosso Pai, o nosso Criador e o nosso Senhor. Ele que planejou o nosso resgate após o homem pecar, Eva e Adão, lá no Jardim do Éden, quando eles desobedecem ao Senhor Adão e Eva. Eles comem do fruto proibido, quebrando assim a única lei que eles tinham ali, para observar. Aí o pecado veio ao mundo, todas as coisas ruins, as doenças, as consequências do pecado, até os animais foram afetados. E para que o homem voltasse a ser ligado a Deus, porque a
intimidade, a ligação entre Deus e o homem foi quebrada naquele momento. Deus enviou Jesus. Aí nós vemos lá Deus falando, porque Deus, a palavra do Senhor falando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Claramente nesse versículo nós vemos dois e não um só. Deus enviou o seu filho. Deus Pai e Deus Filho. Amém? Então, aí Jesus morreu por nós, né? Para que nós fôssemos novamente conectados a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Nós vemos que a primeira verdade é Deus. Você precisa conhecer a Deus, conhecer quem Ele é, o plano dele para a sua vida, o que Ele deseja que você faça para você ser liberto. Tá? Jeremias 10:10 diz que Deus, o Senhor verdadeiramente é Deus. Agora vamos ver a outra verdade, João 14:6, a segunda verdade. João 14:6. João 14:6 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui também nós vemos o Pai. Viu que interessante? Disse: Eu sou o caminho, a verdade. Jesus disse que ele era a verdade. Então, a segunda verdade que encontramos aqui é Jesus Cristo. E para irmos até Deus, né, precisamos de Cristo. Cristo é a ponte que nos ligou até Deus. Cristo, ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele é aquele que purificou-nos de todo pecado, que perdoa os nossos pecados e que nos ajuda, né, a chegar no céu. É ele, através dele, que nós recebemos a vida eterna e o direito de ser chamado nós de filhos de Deus. Nós somos chamados de filhos de Deus. Glória a Deus. Jesus é filho de Deus. É Deus Filho. Tá? Glória a Deus. Agora vamos para ver a próxima. João 16, 13 e 15. Já estamos em João, né? 16, 13 a 15. Eu vou ler agora a terceira verdade, só que eu não vou usar só esse versículo. Eu vou estar usando outro aqui, vou olhar na revista atualizada, porque eu já deixei marcado. Eu quero ler primeiro 1 João, capítulo 5. Capítulo 5, eu marquei aqui. Capítulo 5, a última parte do verso 6. Diz assim: E o Espírito, é 1 João, tá, irmãos? Não é João 5, não, é 1 João. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então a terceira verdade é o Espírito Santo de Deus. Vamos ler a outra parte aqui, que é João, que eu falei agora sim, é João 16, verso 13, diz assim, ó: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glória a Deus. Aqui é a palavra do próprio Jesus Cristo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. O Espírito da verdade. Ele é a verdade. Nós vemos lá em 1 João 5:6, é a terceira verdade registrada nas Escrituras para nós. E ele, depois que Jesus viu aos céus, né? O Espírito Santo foi enviado. Ele... Olha aqui, não vamos ver o que ele faz. Versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo é o nosso Consolador, qual o Senhor Jesus Cristo enviou para que nós não ficássemos sós. E ele convence o homem do pecado. Eu posso estar falando aqui a palavra de Deus, mas se o Espírito Santo não convencer, você não deixar que o Espírito Santo te convença das coisas que eu tenho falado, isso não vai produzir frutos na sua vida.
Mas se você dá lugar ao Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, então você vai ser transformado. Que aquele que crê em Deus, como diz as Escrituras, e para isso você precisa da ação do Espírito Santo na sua vida, no seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito Santo, ele habita em nós, ele vai habitar em você. Se você receber Jesus Cristo como seu Salvador, você vai, através de Jesus, chegar ao Pai, alcançar o perdão dos pecados. O Espírito Santo vai habitar em você e então ele vai começar a santificar você, transformar a sua vida. Do seu interior vai fluir rios de água viva. É o Espírito Santo que vai estar na sua vida, te enchendo mais e mais da presença do Senhor. E ele vai te convencer do pecado, vai te mostrar o que é pecado. Você vai, através da ajuda do Espírito Santo, poder dizer não ao pecado, vencer o pecado. Glória a Deus, aleluias. Através do Espírito Santo, você vai ser convencido do juízo, da justiça, do que é correto, do que não é. Você vai ser convencido da volta de Cristo, do castigo vindouro, e também você vai entender sobre a vida eterna, na vida com abundância que o Senhor Jesus nos deu através da sua morte. Glória a Deus, aleluias. E o Espírito Santo, ele é nosso amigo. Ele fala conosco no nosso íntimo. Nós ouvimos a voz do Senhor através do Espírito Santo que habita em nós. A Bíblia diz que nós somos templo, morada do Espírito Santo. Somos santuário do Senhor, somos templo do Senhor. Ele habita em nós, ele fala conosco. Glória a Deus, aleluia. Ele comunica com o nosso espírito. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Aleluias, glória a Deus. Vamos ver agora a quarta verdade. Eu marquei duas passagens aqui. Vamos ver Salmo 119 e 160. Salmo 119, verso 160, nós vamos ver primeiro. Aleluias. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. A palavra do Senhor é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade. João 17 deve falar a mesma coisa, porque sobre a palavra, João 17. Santifica-os na verdade. Quando Jesus estava falando com o Pai, orando, ele pede ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Através da palavra do Senhor nós somos santificados. Glória a Deus, aleluia. Quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda a compreender a palavra do Senhor, absorver ela dentro de nós para que produza frutos. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra de Deus é a verdade. Agora vamos ler Salmos 119 e 151. Nós já estava lá, né? Eu saí aqui. Salmo 119. Vamos ver a quinta verdade agora. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. 151. Glória a Deus. Tu está perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Então a quinta verdade são os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus. Os mandamentos gerais, a lei moral do Senhor, aquela que Jesus disse: se queres entrar na vida, guarde os meus mandamentos. Está registrados em Êxodo 20. Bom, e depois, durante a palavra no Novo Testamento, nós vemos a confirmação desses mandamentos. Se você não assistiu, entra no meu canal Letícia Lopes Pregando a Palavra. Lá está um vídeo com o tema Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você pode entrar lá e você vai ver os mandamentos sobre o amor ao próximo. Dia 15 nós teremos um novo vídeo lá, sendo transmitido. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, com todas as tuas forças e teu entendimento. E eu vou estar explicando os mandamentos relacionados ao amor a Deus. E você vai poder compreender melhor o que eu estou falando. Glória a Deus. Os mandamentos do Senhor são a verdade. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. Os três trabalham com o mesmo propósito: a
a salvação do homem. Glória a Deus, aleluia. A palavra e os mandamentos. Lá em João, acho que João 4 ou João 14. Espera aí, João. Quero achar aqui, irmãos, que é mais fácil. João, a mulher de Samaria, então deve ser João 4,14. João 4,24. João 4,24 diz assim, ó. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Quando você tem sede da presença do Senhor e o adora com tudo que você tem, tudo que você, né, com todo o seu coração, quando você adora ao Senhor com sede, com vontade, não para aparecer, não por um costume, não por uma rotina, não por obrigação, mas por uma necessidade que você sente, o seu espírito sente necessidade de adorar a Deus, você entende quem é o Senhor e você entende o que Ele fez por você e você sente essa vontade de adorar o Senhor, você tem alegria, prazer em adorar o Senhor. Então você adora em espírito, você medita naquilo que você fala para o Senhor, você acredita naquilo que você fala ao Senhor. Se você está glorificando, você entende por que está glorificando. Quando você exalta o Senhor, você fala o que Ele é, você entende o que você está dizendo, você acredita naquilo, então você medita. Quando você louva, você está adorando o Senhor através do louvor, você medita naquilo e você acredita naquilo que você está louvando. Então você vai estar em espírito. Agora em verdade é através de uma vida de acordo com a palavra de Deus, porque se a gente adora apenas com os lábios, mas a nossa vida está fora da palavra do Senhor, fora da vontade do Senhor, fora dos mandamentos do Senhor, então nós não estamos adorando em verdade, apenas em espírito, mas o Senhor procura quem adora em espírito e em verdade. A verdade é o quê? Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito Santo é verdade, a palavra é verdade, os mandamentos são a verdade. Ou seja, você tem que ouvir o que Deus fala para você através da palavra dele, você tem que ouvir o que Jesus diz para você através da palavra, dos evangelhos ali, onde Cristo fala, as palavras que o Pai o enviou para falar, né? Ele nos ensina a guardar os mandamentos, ele veio, aperfeiçoou, ele nos ajudou a entender como guardar os mandamentos do Senhor. Você ouve a voz do Espírito Santo na sua vida, o que ele manda você fazer, o que ele dirige você para fazer, direciona. Você ouve a voz do Espírito Santo, você dá lugar para ele, né? Para ele agir na sua vida. E aí você ouve a palavra de Deus, você não negligencia, nem foge de escutar a palavra do Senhor. E você obedece os mandamentos do Senhor. Então, se você está de acordo com essas 5 verdades, você está adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Eu espero que você tenha entendido a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai, está passando através desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa. Deus te abençoe.